Fala turma, começando aqui mais um programa do Ruralmente Podcast. E antes da gente começar, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. A Nutri tem um recado para vocês. Olá, eu sou o Carlos, nutricionista da Nutri Rações. Estou aqui para falar com vocês sobre o inverno que se aproxima. A época de maior escassez de pasto na nossa região se concentra entre os meses de junho e setembro, sendo comum ocorrer perda de peso dos animais e baixo desempenho reprodutivo. Neste período, temos a necessidade de fornecer alimentos ao rebanho que complementem a forragem produzida nos pastos, garantindo desta forma que nossos animais ganhem peso e apresentem um bom resultado reprodutivo. Também é nesta época que se concentram as engordas em confinamento e semi-confinamento. A Nutri possui uma linha completa de rações, proteicos e proteicos energéticos para cada situação e categoria animal, garantindo ótimos resultados para o criador nesta época do ano. Para maiores informações, entre em contato conosco. A Camila Guedes da eSolo e eSolo Digital também tem um recado para vocês. Olá novamente, pessoal. No vídeo anterior eu mostrei para vocês a importância da agricultura de precisão no processo de análise de solo. Agora eu quero mostrar o porquê contratar a eSolo Digital para realizar esse tipo de serviço na sua propriedade. A eSolo Digital é uma opção mais acessível, democrática e moderna para a contratação do serviço de análise de solo e agricultura de precisão. Você entra em nosso site, escolhe o tipo de serviço e análise e já consegue visualizar o preço de acordo com as opções selecionadas. Após a contratação, nossa equipe especializada de técnicos irá até a sua propriedade fazer a coleta das amostras de solo. Essas amostras serão enviadas para o laboratório e, após a liberação dos resultados, realizamos o processamento de dados com nossa tecnologia avançada e entregaremos os relatórios detalhados de forma digital. Nossa equipe está sempre à disposição para fornecer suporte e orientação. Queremos garantir que você tenha a melhor experiência. E é claro que nossa abordagem digital torna todo o processo mais conveniente, rápido e acessível, economizando tempo e recursos. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. A Irrigação Carriel é uma empresa especializada em implantação de sistemas de irrigação. A necessidade de otimização dos recursos produtivos com aumento de produtividade e redução de custos leva o produtor à adoção de tecnologias para a viabilidade do agronegócio. Este tem sido o objetivo da Irrigação Carriel, oferecer soluções para o aumento da rentabilidade dos empreendimentos na região sudoeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. Quero mandar um abraço ao meu amigo Clebinho Mariotto, da Oficina Picasso, a melhor oficina da região. E quero agradecer à Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. A rádio que está presente em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. E a nossa co-host no episódio de hoje é Camila Guedes Juliano, que é engenheira agrônoma e mestre pela USP, com MBA em Marketing, Branding e Growth pela PUC, Rio Grande do Sul. Atua como consultora técnica há mais de 15 anos com foco em manejo do solo e agricultura de precisão, voltada a orientar o produtor para a otimização do potencial produtivo com maximização de margem de lucro e minimização de riscos. Atende com serviços de assessoria e suporte a produtores de grãos e cana-de-açúcar, no sudoeste do estado de São Paulo, norte do Paraná e Mato Grosso do Sul. É também CEO e sócia fundadora da eSolo e eSolo Digital. Camila, seja bem-vinda mais uma vez ao Ruralmente Podcast.
Sidney, gostaria de agradecer o convite, é uma grande satisfação estar aqui de novo, né, participando do podcast, compartilhando um pouco aí da nossa experiência, dos nossos conhecimentos e poder levar esse conteúdo, né, tão relevante para os produtores, para aqueles que realmente precisam dessas informações, para que eles consigam atingir resultados ainda melhores no seu negócio, né, que eu acho que é esse o nosso papel aí como profissional. É isso aí. E para falarmos sobre o tema de hoje, plantas de cobertura e seus benefícios à agricultura, recebo aqui Francisco Sampaio, que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal da Bahia. Ocupou cargos como diretor de grandes empresas do agronegócio, como Pioneer Sementes, Bela Agrícola, Adubos Araguaia, dentre outras. E atualmente é diretor comercial e marketing da empresa AG Croppers. Francisco Sampaio, seja bem-vindo ao Ruralmente Podcast. Olá, Sidney. Olá, ouvintes. Eu queria agradecer a oportunidade. É uma honra para mim estar aqui presente, podendo compartilhar um pouco da minha trajetória, um pouco dos conhecimentos adquiridos, né? Tanto na trajetória profissional, como gestor de grandes empresas, mas também como agrônomo, também como produtor rural, né? Eu até brinco que eu falo que antes de ser produtor rural eu achava que era difícil, né? E agora eu tenho certeza que realmente é difícil ser produtor rural, então eu queria agradecer, Sidney, ao podcast Ruralmente aí pela oportunidade. É isso aí, tenho certeza que hoje vai ser mais uma aula que a gente vai ter aqui, né? 2 cases de sucesso na agricultura. Mas antes eu começo com a Camila. Camila, conta pra gente um pouco da sua história de vida e carreira, como é que tudo começou até os dias de hoje. Fala um pouco também sobre a atuação da ESOLO aqui na nossa região. Ótimo. Bom, no primeiro podcast que eu participei, acho que eu fiquei uns 15 minutos contando um pouquinho da minha história. Acho que eu vou dar uma resumida e passar a bola para o Sampaio. Mas, enfim, me formei na Exalc, em Piracicaba, há 22 anos atrás. O tempinho passa rápido, né? E há 17 anos trabalho com consultoria especializada em manejo do solo e agricultura de precisão. Comecei a minha jornada no Triângulo Mineiro, em Uberaba, e após 5 anos voltei para o estado de São Paulo. Hoje eu fico sediada em Ourinhos. Minha área de atuação é o sudoeste do estado de São Paulo, mas alguns clientes expandiram aí para o Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e norte de Goiás, e eu acabo atuando nessas regiões também. Hoje eu tenho uma área assistida aí próximo de 100 mil hectares, entre as culturas de grãos, cereais, culturas irrigadas, cana-de-açúcar, citros e café. Bom, há 1 ano, mais ou menos, a gente começou um novo projeto, que é a ESOLO Digital, né? Então, ao longo dessa jornada, eu percebi que existia um mercado que não precisava de uma consultoria customizada, mas que precisava das informações, né, geradas nos processos de agricultura de precisão. E é isso que a ESOLO já faz de forma com bastante qualidade. Então, a ESOLO Digital oferece a coleta de solo georreferenciada, análise de solo, todo o processamento de dados e a entrega dos relatórios, dos mapas de fertilidade e as recomendações padrões são entregues de forma digital. E isso torna todo o processo mais rápido, né, ágil, barato e acessível. E hoje eu consigo atender esse mercado que antigamente eu não assistia. Muito legal. E Camila, preciso dizer que agora nosso amigo Luciano Rossetti, a gente tá ganhando dinheiro com lavoura agora porque você tá orientando a gente, viu? Muito bem. Agora estamos produzindo bem, cara. Que legal. Vamos contar um pouquinho dessa história aqui. É isso aí. E Sampaio, você, por favor, conte pra gente a sua história de vida e carreira. Pois é. Eu vou resumir também, porque minha história é longa, né? Os cabelos brancos já sinalizam aí a longevidade da minha história. Eu sou natural da Bahia, né? Me formei na Federal da Bahia e eu tenho uma gratidão a Deus, porque quando eu estava me formando na faculdade, uma empresa multinacional foi fazer um processo seletivo, né? Antiga ICI, que hoje é Singenta, e aí eu comecei minha trajetória, foram 4 anos e meio com defensivos agrícolas, depois eu fui para a Pioneer Sementes, onde eu fiquei 22 anos, e na Pioneer foi legal porque eu tive assim, a oportunidade de ser representante, ser gerente, trabalhei também na área de treinamentos, né? Aprendi bastante sobre o mercado de commodities também, até chegar na diretoria. Aí depois desse tempo de indústria, eu mudei para distribuição, onde eu trabalhei na Bela Agrícola, trabalhei na Adubos Araguaia e também na Lavoro do Fundo Pátria. Então assim, foi uma experiência bastante ampla, né? Porque eu tive a visão da indústria e tive a visão também da distribuição. E trabalhei com sementes, trabalhei com defensivo, trabalhei com fertilizantes, com barter,
Então isso me deu uma experiência muito interessante, que eu tenho muito orgulho dessa trajetória, assim, de Deus ter me dado essa oportunidade e poder estar aqui hoje compartilhando um pouco com vocês aí. É isso aí, uma pergunta bem sincera, é Pioneer ou Pioneer? Então, essa é uma pergunta interessante. Eu ouço os dois jeitos, das duas maneiras. Exatamente, porque em 1994, até então a gente chamava de Pioneer, né? Mas em 1994 foi feita uma pesquisa no Brasil e a Pioneer até então percebeu que estava tendo um afastamento do produtor, até porque os nossos produtos da época eram muito posicionados para as áreas de melhor fertilidade, para as áreas de irrigação. Então tinha um pouco de um estigma de que a Pioneer até então só era posicionada para as melhores áreas. E tecnicamente isso estava correto, mas gerava um certo afastamento. Aí depois, para ter uma aproximação maior do produtor, a gente convencionou de chamar Pioneer. Legal, então tá respondido aí. Que eu ouço sempre das duas maneiras, né? Então agora tá explicado. Tá explicado. E antes da gente entrar no nosso tema principal, né? Aproveitar um pouco da sua história, né? De sucesso que você teve como gestor. Então a primeira pergunta, como ter sucesso na atividade de um gestor, como gestor? Eu gosto muito de uma expressão que a gente sempre fala, que o gestor ele tem que ser um líder inspirador, né? E quando eu tive minha primeira experiência como gestor, a primeira coisa que eu aprendi foi o conceito do que é ser gestor. É quando você constrói o resultado através do outro, através dos outros, né? Então o gestor ele tem que ter uma capacidade muito grande de ouvir, de entender, usar muito da empatia, tá? E ser, acima de tudo, um profissional que antecipa as ações da equipe, os cenários de mercado. Então foi dessa forma que eu construí minha carreira como gestor. Obviamente que o tempo vai lapidando, vai ensinando a gente, mas de forma bem resumida, né? O gestor é aquele que constrói o resultado através do outro ou através dos outros. Isso é sempre um líder inspirador. Aquele que a equipe se espelha e fala assim, eu quero um dia estar nessa posição, ser essa referência de confiança e de inspiração. Legal. O que você acha, assim, nessa questão de gestor? O gestor ele não pode focar só em questões técnicas. O que você acha, assim, o que compõe as qualidades de um gestor? Você sabe que tem um aspecto muito importante na questão de gestão, que a gente, às vezes, você colocou muito bem. A parte técnica ela é muito importante, porque você discute estratégias, você discute modelos de negócio, você discute plano de ação. Então, o conteúdo técnico ele é muito importante. Mas tem algumas coisas que são adicionais a isso, né? Uma delas é psicologia, entender de pessoas, né? Você tem uma equipe que tem personalidades e comportamentos bastante heterogêneos, né? E eu aprendi isso muito cedo. Até a gente comete um erro na gestão quando a gente fala o seguinte: você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. E, na verdade, como líder, você não tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar as pessoas como elas merecem e como elas precisam ser tratadas. Então, é muito comum o líder, o gestor, ele cometer esse erro, dele tratar as pessoas como ele gostaria de ser tratado. E aí tem um estudo mundial que fala que os comportamentos humanos na janela de Johari é dividido em 4 quadrantes. Então, se você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, você vai se identificar como no máximo 25% do grupo. Então tá aí um ensinamento que eu aprendi muito cedo, né? Eu gosto de dividir isso. Você tem que entender as pessoas, aceitar como elas são. Você sempre vai ter um grupo muito heterogêneo. Isso tem muita riqueza na liderança. Então esse entendimento, além da parte técnica, esse lado comportamental, essa questão da empatia, são atributos que faz uma gestão, uma liderança muito, muito sólida, muito consistente. É isso aí, eu falo que a gestão de pessoas é uma arte, né? Não é um negócio simples, você tem que ter todo um cuidado, né? Porque é através das pessoas que a gente atinge os nossos objetivos, né? Sem dúvida. E a psicologia, ela também te ajuda a você fazer com que aquele profissional, ele desenvolva aqueles pontos mais frágeis. Porque, fazendo um comparativo com a agricultura, eu falo lá na minha propriedade que a área que a gente tem mais que visitar é o talhão que a gente menos produz. Porque é dali que vai vir a diferença da rentabilidade. O talhão que já produz bem, você consolida. Agora, o talhão que está derrubando a tua produtividade, é ali que você tem que corrigir, é ali que você tem que investir. Num grupo de competências heterogêneas, você tem que olhar qual é o seu colaborador mais frágil, aquele que está mais carente, ou alguma habilidade que ele precisa desenvolver. Ao focar nisso, você vai fazer uma equipe de alta performance. Legal. Vou fazer uma contribuição, porque claro, assim, por favor. Aonde eu rodo, né, visitando os clientes, eu acho que a gente sempre começa conversando um pouquinho de mercado, clima, mas o outro assunto que vem são sobre pessoas.
E todos têm reclamado bastante de retenção de mão de obra, né? Enfim, eles me perguntam sempre, Camila, se tem alguém para indicar? Eu tô precisando de pessoas. Então, sempre vem esse assunto. E agora, assim, vendo o Sampaio falar, realmente quem que é o gestor ali na fazenda é o próprio produtor rural, né? E como será também que ele está fazendo essa gestão dessas pessoas, né? E achei super interessante de você ter falado como tratar essas pessoas, né? Como fazer a gestão, se realmente seria dessa forma. Acho que essa orientação seria super relevante, né? O resultado é um equilíbrio entre pessoas e negócios, né? Lembrando sempre que os negócios, eles são consequência das decisões e das ações, das iniciativas das pessoas. Então, por isso que lidar com o ser humano, lidar com pessoas é um desafio para a vida e principalmente para o mundo dos negócios, né? Como a Camila bem colocou aí. E aproveitando também, dividir um pouco da minha experiência como gestor, né? É também prazeroso, né? Não somente conduzir as pessoas para a gente atingir o nosso objetivo, isso faz parte. Mas é muito prazeroso de você ver o crescimento das pessoas, né? Ver que você fez a diferença na vida delas, contribuiu de alguma forma, né? Você sabe que você me lembrou, Sidney, dividiu, né? Uma vez eu fiz um curso que um cara falou sobre o valor da celebração. A gente celebra pouco, às vezes, nas relações humanas. Então, você imagina você ter uma propriedade rural, onde você alcançou um nível de produtividade, ou você, enfim, você superou um desafio que aquela atividade produtiva tinha, celebrar. Seja uma conquista, seja uma superação de um desafio. Então, tem muito que você falou do ser prazeroso, é isso. A gente, às vezes, cobra muito, critica muito, exige muito e celebra pouco. Eu acho que esse balanço aí de cobrar e celebrar tem que andar muito próximo. Eu acho que é um recado muito bem dado. Né? É isso aí. Muito bom. Fica o recado aí. Fica a dica. Fica a dica. Isso aí. Ô Sampaio, o que você acredita ser o maior aprendizado ou mudança no setor ao longo dos anos que você esteve na direção dessas grandes empresas? O que você acha que mudou de lá para cá? Bom, eu acho que para mim foi sempre assim o valor da informação, tá? Eu comecei minha vida profissional numa época que o meu primeiro trabalho de recém-formado foi fazer um herbário. Naquela época você identificar ervas daninhas para saber posicionar herbicida era um diferencial, né? Saber qual o ingrediente ativo que controlava uma erva daninha de acordo com o estágio, de acordo com o tipo de erva, com a região, com o solo, com o clima e tal. Aí depois veio a geração glifosato. E aí a gente passou a ficar menos presente no campo. Depois veio a própria biotecnologia. Então eu sempre falo o seguinte, que a informação ela tem alguns aspectos importantes. Primeiro delas, que o valor não está em quem tem a informação. O valor está em quem compartilha a informação. Daí a relevância desse podcast, né? O valor de compartilhar a informação. Segundo, que a informação ela tem prazo de validade. A informação que você tinha ontem, talvez ela não seja mais suficiente hoje. Então, ao longo da minha carreira, eu acho que a coisa que mais mudou, que mais me desafiou, que eu mais busquei, foi atualização, busca pela informação. E isso é até o último dia da nossa vida. Eu até brinco que eu falo que depois que eu escrever um livro, eu posso até não saber quais serão os capítulos nem o conteúdo, mas o título eu já tenho, O Eterno Aprendiz. Então, eu acho que a informação foi uma coisa que mudou muito ao longo dos anos, até pela velocidade, pela quantidade. Veio globalização, agora nós estamos na era digital. Hoje você não tem mais a pessoa desinformada, né? Hoje pouca coisa é novidade para a humanidade, né? Está tudo muito compartilhado. E eu vou fazer vou acrescentar nisso tudo. Por favor, Camila. Foi até no último podcast a gente conversou sobre isso, que a gente fala muito de atualização de manejo mesmo, né? Então faz 22 anos que eu me formei, eu sempre falo que pouco eu pratico hoje o que eu aprendi há 22 anos atrás. Sensacional. E eu falo assim, foi errado o que eu aprendi? Não, mas o contexto era totalmente diferente, né? É há 22 anos atrás, você acabou de falar da era glifosato, biotecnologias e tudo. Então, se a gente realmente não atualiza, realmente a gente não consegue buscar resultados melhores, né? Porque o contexto todo mudou. Se a gente pensar em material genético que a gente trabalha hoje, que a gente não trabalhava há 20 anos atrás, potencial produtivo hoje que não é o mesmo, né, de 20 anos atrás, tecnologias que a gente tem hoje, né? Clima, né? Se a gente pensar, né, como que era o clima até 10 anos atrás e agora. Então, realmente, essa busca, né, por atualização, por conhecimento, ela tem que ser constante. Isso eu busco muito também. Mas a Camila foi muito oportuna
essa agregação de comentário que ela fez, que eu tinha um amigo meu que ele brincava e dizia o seguinte: nós somos de uma geração que lagarta só tinha nome, agora ela tem nome e sobrenome. Então, assim, o cenário era outro. Sim. Os patamares de produtividade eram outros, né? Até a própria posição que o Brasil ocupava no cenário mundial, o Brasil era importador de alimentos. Sim. Hoje o Brasil é um grande exportador de alimentos. Então essa mudança de cenário, essa mudança de contexto te exige uma atualização constante, em qualquer área da vida. E na agricultura mais ainda, né? Porque é um ambiente extremamente hostil, desafiador, né? São muitas variáveis envolvidas, então é bacana esse comentário da Camila. Legal, isso aí, Camila. Muito bom. Ô Sampaio, fala um pouco pra gente sobre a atuação da G-Croppers na nossa região, na região que vocês atuam, como é que tá sendo? Olha, o Enos Mar, que é o nosso CEO, ele sempre foi um cara muito visionário. Ele sempre se antecipou às tendências de mercado. E, na verdade, assim, a G-Croppers é uma empresa que nasceu em 2020. Ela já completou 4 anos. Mas se você pegar a trajetória de pesquisa em plantas de cobertura do Enos, já são mais de 12 anos. Então ele é uma pessoa que viveu nesses últimos 12 anos com muita intensidade. Então a G-Croppers é uma empresa genuinamente brasileira, com sede em Uberaba, nasceu em 2020. Hoje nós somos 110 colaboradores, atuamos em 20 estados no Brasil e temos um plano aí de crescimento bastante robusto para consolidar esse crescimento nos próximos 5 anos. Legal, e aproveitar e mandar um abraço também pro nosso amigo Nilson, né? Ah, é verdade. Esteve presente no evento evento da E-Solo. Nossa, a participação dele foi excelente. É um cara extremamente técnico, né? E bem solícito também, bacana. Sim. Cara 10. Mandar um abraço ao nosso amigo Luciano Massoca também, né? Que tá acompanhando a gente. Com certeza. É isso aí. Você citou 2 grandes nomes da G-Croppers aí, o Massoca e o nosso amigo Nilson. Vocês estão bem amparados, hein? Com não certeza. é só com o Sampaio, não. Tem mais 2 Não, aí. eu tô de aprendiz. E eu, como meu papel de co-host, vou fazer meu comentário, né? Na entrada da G-Croppers no estado de São Paulo, né? E a minha contribuição. Bom, eu comecei a entender que trabalhar com saúde do solo não era só trabalhar com fertilidade, correção de solo e fertilizantes. Eu sabia que para eu evoluir, eu também tinha que evoluir, né, em relação ao resultado, eu também tinha que trabalhar com a parte biológica e física do solo. E para isso, eu comecei a estudar, né, naquela parte de atualização, estudar sobre manejo de planta de cobertura. Na época tinham poucos pesquisadores envolvidos nisso, e logo eu encontrei o nome do Enos. E o Enos tinha acabado de abrir a G-Croppers, e assim eu trouxe ele para cá para me ajudar como principal parceiro, porque eu via que meu grande desafio não era só o posicionamento do manejo de planta de cobertura, e sim um material de qualidade, né, para ser plantado e que todas as espécies conseguissem se desenvolver bem, né, porque não adianta só fazer posicionar as espécies, né, mas tinham que saber a proporção de cada espécie para que todas se desenvolvam, para que a gente tenha o real benefício desse manejo. E o Enos me ajudou muito nesses 5 anos aí que a gente estava trabalhando junto e continua. Ele tem muita gratidão, Camila, e muito respeito ao seu trabalho, porque o seu trabalho de consultoria ele é muito convergente com a filosofia da G-Croppers. A G-Croppers tem muito cuidado de não mistificar a tecnologia de planta de cobertura, o manejo através da planta de cobertura. Por isso que a gente desafia muito os consultores e os produtores a fazerem diagnóstico. Né? Você falou da proporção de mix, assim, isso aí é uma das premissas de sucesso de um mix. É o diagnóstico, é a composição de um mix, cada mix tem o seu propósito. Então, no Brasil, a gente já errou muito de sacrificar algumas grandes tecnologias por questão da mistificação. Então, por exemplo, se você tem um objetivo de que você quer aumentar, por exemplo, a palhada, você quer mais matéria orgânica, mais de longo prazo, você vai para uma gramínea que tem uma relação carbono e nitrogênio mais alta. Se você quer um desafio de controlar um nematóide, você vai para uma crotalária e assim por diante. Isso aí a Camila já conhece muito melhor do que eu. Mas é isso, é não mistificar. Então, se você perguntar para nós assim, qual que é a filosofia número 1 da G-Croppers? A G-Croppers quer ser a melhor e não ser a maior. Se você conseguir ser a melhor, ser a maior vai ser consequência. E a nossa segunda filosofia é a gente fazer posicionamento através de diagnóstico. Eu acho que esses são 2 grandes pilares. E o terceiro é o valor da informação, que aí entra o recurso humano, a capacitação da nossa equipe. Então, esses são os 3 grandes pilares da empresa, né, de forma bem resumida. Perfeito. Por isso a importância de fazer um trabalho confiável, né? Porque o feedback é muito rápido, né? É verdade. Né? O mix, você vai
cultivar ele, daqui a alguns meses você já tem a resposta. Então, por isso a importância de fazer um trabalho muito bem feito, né? Com certeza. E consolidado. Sim. É verdade. E para a gente entrar no nosso tema principal, qual que é o conceito de plantas de cobertura? Eu vou dar uma visão um pouco mais estratégica de um macro e depois a Camila faz mais tecnicamente. Quando eu comecei minha vida profissional, eu tive a honra e o privilégio de conhecer os 3 papas do plantio direto. Eu tive a honra de conhecer Manuel Henrique Pereira, que é o falecido Noel Pereira, conheci o Bartz e conheci também o Frank Dixter. E na época, as pessoas talvez não saibam, a região de Ponta Grossa, os Campos Gerais, ali são solos bastante arenosos e são solos rasos. Mas tem altitude e tem boa pluviometria. Mas como é que se alcançou grandes produtividades naquela região? Começou através de rotação, de plantas de cobertura. Só que no inverno, em terras altas, você tinha opções. Eu lembro que numa reunião com o Nono Pereira, ele falou assim, poxa, a soja foi para o cerrado e um dos gargalos que vai ter no cerrado vai ser a ausência de plantas de cobertura. Aí depois veio o advento que não é um sistema de rotação, é um sistema de sucessão, né? Que a gente faz a soja e depois faz o milho safrinha. Isso deu uma amenizada por um tempo. Então, o conceito é sempre o seguinte, toda vez que você buscar aumento de matéria orgânica, que você buscar ciclagem de nutrientes, descompactação, você buscar redução do investimento com defensivos agrícolas, tá? Retenção de água, todos esses 5, 6 benefícios remete ao uso de planta de cobertura. Então, hoje, eu sempre falo o seguinte, o Brasil não tem nenhum gargalo de produtividade quando você olha a questão química de defensivos, né? Nós temos as principais moléculas do mundo, a questão de fórmula de nitrogênio, de fertilizantes em geral, genética, a gente vê o SESB aí com 130 até 140 sacos de soja por hectare. O que estava faltando para a gente dar mais um salto de produtividade no Brasil? Era justamente a planta de cobertura, para dar essa contribuição que nós falamos aí, né? Porque o solo, ele é formado pela rocha que deu origem. A única maneira estratégica de você mudar a CTC de um solo e a matéria orgânica é através da planta de cobertura. Então, acho que hoje é o grande salto de produtividade que o Brasil vai ter através de planta de cobertura. Essa é a minha visão, assim, sobre uma visão macro. Mas como consultora, a Camila pode ter uma visão até mais... Na verdade, eu já mudei até um pouquinho desse nome, né? Hoje eu estava falando bastante sobre plantas de serviço e não mais plantas de cobertura. Acho que quando veio esse conceito de planta de cobertura, é que antes, em algumas regiões, a gente tinha pousio no inverno. E para o solo não ficar em pousio, Perfeito. A gente colocava as plantas de cobertura que tinham uma função para aquele solo, né? Como o Sampaio disse, né? Ciclagem de nutrientes, aumentar a matéria orgânica, estruturação de solo, a parte física, biológica, retenção de água, enfim. Mas era uma planta de cobertura que, ao invés do solo ficar em pousio, tinha uma planta de cobertura. Hoje, a gente tem, a maior parte das regiões tem safrinha. Mas a gente tem tirado a safrinha em algumas áreas e colocado as plantas de serviço. Por quê? Porque ela vem prestar um serviço para o solo. Sensacional. Né? Adorei esse conceito. Adorou? Adorei. Vamos patentear. E hoje eu só falo plantas de serviço, entendeu? Porque é tantos benefícios, são tantos os benefícios, Amei. Que realmente ela está prestando um serviço para aquele solo. E realmente a gente tem que diagnosticar, Claro. Ver quais realmente são as áreas que estão precisando desse serviço, qual o serviço, né, que precisa ser prestado. Quando a gente tem, por exemplo, as áreas irrigadas, né, você tem um exemplo, né, as áreas irrigadas, normalmente a gente tem problema de doenças fúngicas de solo, por exemplo, então eu realmente preciso posicionar algumas espécies para realmente diminuir esses patógenos, enfim, entender se eu preciso de mais matéria orgânica ou se eu preciso ciclagem de nutriente, enfim, mas posicionar essas espécies, né, para prestar esse serviço para o solo. Perfeito. Ô Camila, e quais são os principais benefícios ao solo através das plantas de serviço, como você disse? Então, vamos lá. Então vamos listar alguns aqui. Acho que o primeiro que a gente pode falar é em relação ao aumento da matéria orgânica, né? E daí, assim, a gente tem que escolher algumas espécies com uma relação CN mais alta, mas a gente trabalha aí, se a gente pensar num cerrado, a maior parte do cerrado a gente tem solos arenosos, com baixa matéria orgânica, e a gente precisa ter esse aumento da matéria orgânica para aumentar a CTC do solo e fazer com que o solo retenha mais nutriente, né, e disponibilize para a planta. Então, acho que esse é o principal.
O segundo ponto é em relação à estruturação de solo. Então, quando a gente fala de estruturação de solo, que é a qualidade estrutural do solo, é a parte física desse solo, formação de macro e microporos, isso é extremamente importante. Vamos para a parte de retenção de água no solo, que também faz parte da estruturação de solo. Então, hoje a gente sabe que a água é um recurso que a gente precisa olhar cada vez mais para ele, já que a gente está em estresse hídrico quase constante, né? Uhum. Então, se a gente tem um solo que consiga reter mais água, com certeza a gente vai entregar mais produção para a planta, né? O outro ponto que eu sempre falo é em relação à atividade biológica. O solo ele tem que ter vida. Não adianta o solo ter nutriente e ter água se o solo não tem vida. E a gente só consegue aumentar essa atividade biológica se a gente tiver diversidade de espécies trabalhando. É isso que é importante, né? E às vezes eu já tenho... Por que eu estou listando nessa ordem? Porque às vezes eu já tenho um ambiente que tem uma matéria orgânica legal, já tenho um plantio direto estabelecido há bastante tempo, é um ambiente super fértil, mas o ambiente não tem vida, entendeu? Por quê? Porque existe a sucessão de culturas, né? Perfeitamente. Soja, milho, e daí a gente começa a ter problemas, o quê? De pragas e doenças no solo. Então, por isso que a gente precisa dessas plantas de cobertura, né, ou plantas de serviço, para aumentar a atividade biológica desse solo, né? Então, acredito que eu tenha listado aí um dos principais benefícios. Faltou algum? Não, eu só, dos mais relevantes você colocou, só uma adicional, que parece ser pequena, mas tem a ver também com temperatura do solo, sabe? Né? Sim. A gente estava olhando uns ensaios nossos, e nas áreas sem cobertura, a gente chegou até 50, 55 graus. Quando você ia para a área de palhada, embaixo da palhada ali, você tinha temperatura de 25, 30 graus. Nós estamos falando aí de 20 pontos de graus centígrados a menos, né? Então você imagina isso numa condição de cerrado, uma condição de altitude de 200, 300 metros ao nível médio de altitude do mar, né? A diferença que isso faz em produtividade, em termos do que a Camila falou, de retenção de água, de atividade da planta, né? Perdendo bastante água. Então, a redução de temperatura também, claro que é pequeno em relação aos pontos que a Camila trouxe, mas Não, mas é relevante. Até adicionar mais um ponto. Eu tenho alguns clientes que estão em expansão diária e demorou para chover, para preparar o solo, enfim, precisava incorporar um calcário em profundidade. Mas qual que foi o principal ponto, né? Porque eles estão mexendo no solo e o solo vai ficar sem cobertura agora para o plantio da soja, e vão plantar soja. O que a gente vai fazer? Na primeira chuva, plantar um milheto. Então, esse milheto ele vai ficar aí 30, 40 dias, mas pelo menos vai formar uma cama verde, eu falo. É pouco, mas já é o suficiente para proteger a semente de temperatura e reter um pouco mais umidade, porque a gente sabe que algum estresse hídrico vai passar. Pode ser que seja 5, 7, 10 ou 15 dias, né? Tomara que seja pouco, mas passa. E se você tiver essa cama verde, você realmente vai minimizar, né, esse efeito aí de temperatura e segurar um pouco mais a umidade no solo. Então, a gente sempre tem algumas alternativas para trabalhar e as plantas de serviço estão aí para nos ajudar. Não, isso é verdade, né? Olhando essa última safra nossa, né, esse estresse hídrico que a gente passou, né, e de altas temperaturas, eu falo por nós mesmos lá, na nossa produção. Em áreas que a gente havia implementado as plantas de serviço, a gente conseguiu produzir o dobro das áreas que a gente não havia implementado ainda. Então, teve uma discrepância muito grande. Por isso que é importante, né? Você ter acesso à informação, procurar estar muito bem assessorado e utilizar as tecnologias que estão aí, né, para o produtor. Então, assim, a diferença foi muito clara. Eu acho que a gente passou muito tempo no Brasil tomando decisão guiado pela questão comercial, financeira, de mercado e assim por diante. Então, quando a gente olha que o Brasil, 80% do milho que o Brasil produz hoje vem da safrinha, isso tem uma relevância econômica muito grande. Colocou o Brasil num patamar de ser o terceiro maior produtor de milho do mundo. O ano passado nós fomos o maior exportador de milho do mundo. E assim por diante. Só que isso traz consequências, né? Quando você passa a ter uma sucessão e não mais uma rotação, né? Um plano de rotação estruturado. E os problemas começam a acontecer. Vem a compactação de solo, vem as pragas que se adaptam àquele sistema e elas se estabelecem. Então agora eu entendo que a planta de cobertura ou a planta de serviço, como a Camila colocou, eu adorei esse conceito, planta de serviço, né? Com certeza
nós vamos ter um salto de produtividade? Porque nós não temos limitação genética. Hoje você tem genética de milho no Brasil para mais de 20, 25 toneladas por hectare. Você tem genética de soja para mais de 6 toneladas por hectare. Sabe? O que está estrangulando um pouco? Eu acho que é essa questão da sucessão e a ausência da rotação, que agora a planta de cobertura traz a planta de serviço, né, que traz tantos benefícios, vai permitir esse planejamento para que a gente dê um salto de produtividade. Eu tenho um outro relato, né? É tão bom ouvir, né, o produtor, né, falando dos benefícios, né? Mais do que o técnico, mas como ele não está aqui, então eu vou fazer o relato por ele, né? Mas o ano passado, né, a última safra, a gente teve uma das piores, se a gente pensar no estado de São Paulo, né? Foi o estado que mais quebrou, né, em relação à produtividade, isso já é um fato. Em relação a esse cliente, eu achei um case de sucesso, porque ele teve a produtividade dele foi melhor esse último ano do que o ano anterior, tendo um clima pior. E esse é o cliente que há mais tempo está fazendo manejo com as plantas de serviço, né? Então ele já está há 5 anos fazendo esses manejos no inverno, tanto nos sequeiros quanto no irrigado. E esse ano foi o ano que mais chamou atenção, porque dentro de um ano pior, ele conseguiu uma produtividade melhor do que o ano anterior. Ele não teve nenhum talhão de sequeiro produzindo menos que 80 sacas. Então, a gente já atribuiu que grande parte desse sucesso foi realmente esses manejos com as plantas de cobertura que ele faz todo ano, né? Ele sempre tem as áreas, né, que passam diferente mix de plantas de cobertura de acordo com o diagnóstico. Legal. Camille, como que você avalia atualmente a adoção dessas plantas de serviço pelos produtores? O que você tem observado na nossa região? Então, vamos lá. É um trabalho que foi sendo construído, né, já faz uns 6 anos, mais ou menos. Então, assim, eu comecei, só voltando um pouquinho, né, o contexto, eu comecei a entender que fazer o manejo da fertilidade do solo não era só fazer manejo dos nutrientes do solo, eu precisava trabalhar a parte biológica e física, e com isso eu precisava de algumas alternativas, porque eu sabia que só trabalhando com soja, milho, e mesmo milho com braquiária, eu não estava tendo o resultado que eu gostaria. Então eu precisava implementar mais espécies dentro do sistema, e comecei a estudar um pouquinho sobre manejo de plantas de cobertura. E é claro que alguns entram mais rápido, né, na tecnologia, entendem e gostam de ser inovadores, né, tem esse perfil, e outros não. Então, por isso que é um pouco mais lento, mas começou já há 6 anos. E depois, com a entrada da G-Croppers, facilitou muito. Por quê? Porque antes, quando a gente não tinha uma empresa que fornecia sementes de qualidade, a gente acabava fazendo um mix caseiro. E quando você faz esse mix caseiro, existem 2 problemas. Se você erra na proporção, você nem todas as espécies se desenvolvem adequadamente, né? Então, você não tem um sucesso de implementar todas as espécies que você gostaria. O outro, dependendo de onde vem esse mix, você pode trazer problemas, como plantas daninhas que você não gostaria, ou mesmo doenças com essa semente que você não gostaria, enfim. E daí eu dei um passo para trás para depois dar 10 para frente. Por quê? Porque daí eu precisava de um parceiro que tivesse realmente sementes de qualidade para eu implementar esse manejo. Foi quando entrou até a G-Croppers, daí essa expansão foi rápida, depois que veio a G-Croppers. Daí que acontece? Os vizinhos começam a ver o benefício, né? Exatamente. O quanto cada um está incrementando em produtividade fazendo esses manejos. Então, eu vejo que hoje, dentro dos clientes que eu atendo, todos fazem manejo com planta de cobertura. Um já há mais tempo, em mais áreas, e outros há menos tempo e menos áreas, né? Qual que é a proporção, mais ou menos, que a gente começa, né? Então, eu sempre falo, Camila, mas eu vou tirar... A gente sempre fala assim, a safra verão acaba sendo uma safra de soja. Todo mundo quer rentabilizar, é a safra principal, né? Enfim, mas na safrinha, nem todo mundo consegue rentabilizar bem. Por quê? Porque às vezes foge da janela de plantio, porque às vezes ainda não tem um solo com uma construção de fertilidade adequada, né, para posicionar aí um milho, por exemplo. E o milho tem dado cada vez mais desafios para nós, né, em relação ao manejo. Então, o que a gente faz na safrinha? Vamos selecionar as melhores áreas e as áreas que eu consigo plantar mais no cedo para posicionar realmente uma cultura de inverno.
E as outras áreas a gente começa a fazer manejo com plantas de cobertura. E assim a gente tem uma variação entre 20% a 40% da área da safrinha fazendo manejo com as plantas de serviço, entendeu? Então todos já estão indo para esse manejo. Falo que o desafio nosso agora não é mais os sequeiros, né? Todos já entenderam do benefício e estão posicionando cada vez mais as plantas de cobertura. O desafio são das áreas irrigadas, né? Então, nas áreas irrigadas, como você já tem o custo da água, né? O custo da irrigação, dificilmente o produtor quer tirar alguma cultura para rentabilizar. Então, o que a gente tem? Quais são as janelas que a gente tem utilizado? Quando ele planta o trigo, ele tem uma janela entre a colheita da soja e o trigo, que acaba sendo aí próximo de 60 dias. E a gente consegue posicionar aí algumas espécies de crescimento rápido, né? Para que elas consigam já fazer o serviço dela, que é principalmente em relação a doenças fúngicas de solo e aumentar a atividade biológica. E a gente já está colhendo benefícios, que você já teve essa experiência lá na Fazenda Bela Vista, né? Exatamente. E qual outra janela que a gente tem? Quando ele planta milho ou sorgo, ele acaba colhendo aí em julho, começo de julho, né? E aí até o próximo plantio da soja, ele também tem uma janela aí de próximo de 60 dias, que ele também consegue aí posicionar algumas espécies, né, para cumprir aí esse papel das plantas de serviço. E assim a gente tem colhido cada vez mais benefício em aumento de produtividade nessas áreas irrigadas que muitas vezes produziu menos que o sequeiro, porque ela estava com problema, então não adianta, não era água mais. Com o manejo intensivo nessas áreas, ela começou a produzir menos que o sequeiro. Então, calma, tem que parar. Ao invés de resetar, como é a palavra que muito se usa, tá se usando muito, ao invés de resetar, a gente vai para essas plantas de serviço que está tendo um papel extremamente relevante dentro do nosso sistema. Legal. E a gente tem recebido perguntas do pessoal que acompanha a gente, e o Diego Alves diz o seguinte, é até um pouco do que você já falou um tempo atrás aqui, mas só para reforçar, hoje em dia tem-se buscado as altas produtividades. Você acredita que a utilização das plantas de cobertura, plantas de serviço, estão se tornando intrínsecas e indispensáveis nessa busca? Atrelado a isso, acho que eu falo o seguinte, né? De uma maneira bem simples. Dentro de um pacote, você tem a semente, você tem o trato cultural, você tem o adubo, né? Enfim, você acha que a planta de cobertura passa a integrar esse pacote de produtividade? Nos sistemas onde eu trabalho já faz parte, já faz parte realmente. Então assim, quando a gente faz o planejamento, a gente já separa as áreas que vão ser plantas de cobertura, ponto, né? E daí a gente entende quais são os pontos que a gente tem que trabalhar, se é mais aumento de matéria orgânica, se eu tenho problema com nematóide, se eu tenho problema com fusário, enfim, o que eu preciso, posiciona as espécies, né? E assim a gente segue os planejamentos, mas em todos os sistemas onde eu atuo, já tem esse espaço que é da planta de cobertura. Perfeito, ou seja, eu não consigo produzir se eu não tiver a semente. Não consigo produzir se eu não tiver ou fizer um bom trato cultural, né? Então eu não consigo, vai chegar um momento, já chegou esse momento que eu não consigo ter alta produtividade. Exato, né? É o que você falou, eu não consigo ter alta produtividade. Então, assim, a gente já tem, o Sampaio falou, a gente não tem mais limitação de material genético. Perfeito. Então, a gente precisa olhar para esses manejos, né? O que mais eu posso fazer para buscar todo esse potencial? É isso. Eu queria só adicionar, eu participei há 3 semanas atrás do Encontro Nacional do Plantio Direto em Luiz Eduardo Magalhães, né? Foi um evento que até a nossa equipe esteve toda lá presente. E uma produtora de Guaíra, São Paulo, ela apresentou um dado que traduz tudo isso que nós estamos falando. Ela colocou o seguinte, que em 10 anos, nos últimos 10 anos, desde que ela adotou rotação de cultura e planta de cobertura, ela reduziu o custo dela em insumos em geral em 30% e aumentou a produtividade em 51%. Ela disse que ela passou a usar muito menos herbicida porque ela teve menor pressão de erva daninha. Ela passou, e a gente tem nesses momentos de margens mais apertadas, a gente pergunta para o produtor, o que você está fazendo em termos de custo? O produtor responde, não, estou baixando o custo. E eu falo, nós da G-Crops falamos, não é baixar custo, é você fazer gestão do custo. O que você tem sobrando no seu solo em termos de nutriente? Aquilo que está sobrando de um nutriente, você investe no outro que está carente. E a planta de cobertura, ela atua em 2 blocos do sistema produtivo. Ela atua no bloco de proteção, porque ela tem essa redução da pressão de ervas daninhas, de fungos de solo,
e assim por diante. E quando ela faz toda aquela parte de ciclagem de nutriente, ela também participa do bloco de produção. Então, pegando eu gostei muito desse depoimento da Camila, quando ela fala que já faz parte. Agora, o que é que a gente encontra no Brasil hoje? A gente tem 3 níveis ainda, do ponto de vista de adoção de plantas de cobertura, sabe? A gente tem um produtor que ainda não adota. Por que ele não adota? Porque nos momentos de margens mais apertadas, tudo aquilo que ele acha que ele pode cortar e que não vai fazer falta para o sistema produtivo, ele imediatamente corta. Ele não olha o todo. Então ele não corta a semente, ele não corta o fertilizante mineral, não corta o defensivo, porque na cabeça dele ele não planta sem isso. E ele devia olhar o sistema produtivo de uma maneira muito mais holística, muito mais ampla. Então, num ano de margem mais apertada, é justamente o ano que você tem que fazer a equalização de custo e buscar produtividade. Perfeito. Porque a produtividade digamos assim, é o ingrediente que está na sua gestão. Ah, mas eu não controlo o clima. Mas a Camila colocou. Em anos de climas adversos, quem tem melhor manejo, quem tem planta de cobertura, quem tem solo estruturado, tem menor impacto. E acaba produzindo mais com melhor receita, sabe? Então eu acho que esse é um momento que o produtor tem aquele que não olha isso ainda. Tem um segundo que já olha para a planta de cobertura, mas ele quer comprar o milheto do vizinho, a braquiária do vizinho, ele não sabe que é um VC80, ele não sabe que é pureza, ele não sabe avaliar uma semente de qualidade. E tem o terceiro, que ele já enxerga valor na planta de cobertura, já sabe a diferença de qualidade de uma semente com pureza e germinação e assim por diante, e ele já está querendo agora conhecer um pouco mais do mix, ter um posicionamento mais customizado, entendeu? Mas o grupo da Camila não, já é um grupo de referência hoje para a G-Crops e para o Brasil, né? Porque tem um índice de adoção muito grande e já está no grupo do mix, né? Já faz diagnóstico, já está indo para a linha de olhar até para o pivô, porque é até uma curiosidade, né? Muito produtor acha que é porque eu tenho pivô, eu sou de alta tecnologia. Se você pegar os dados do SESB, as áreas de sequeiro produzem mais do que as áreas irrigadas. Exato, é por isso que eu falei. Exato, né, Camila? Porque a irrigação, a água, é apenas um dos componentes do sistema produtivo. Você tem outros e outros e outros e outros. Então Perfeito. É um conjunto, né? Não, eu tenho outro relato de um outro cliente, que enfim, acho que ele tem uns 12 pivôs. E daí, ele estava muito resistente nas áreas irrigadas de colocar planta de cobertura, e eu sempre sou insistente, então todo ano eu falo que uma hora, né, entra na cabeça o conceito e começa, né, a olhar para isso. E daí ele falou assim, então tá bom, Camila, eu vou pegar meu pior pivô, porque esse aqui eu não sei mais o que eu faço, que não tá produzindo, né? E eu vou deixar o inverno para você. E daí a gente posicionou planta de cobertura, e o ano passado, no ano que teve, porque até as áreas irrigadas sofreu com a temperatura do ano passado, produziu 99 sacas de soja. Olha só. Né? Então, assim, foi o melhor pivô da fazenda. Né? Então, assim, é muito legal esses relatos, né? Para que quem não adotou ainda a tecnologia, que comece a estudar, olhar para isso, buscar mais informação, né? E com certeza, se implementado e bem implementado, vai conseguir melhor resultado. Não, você falou um negócio que é muito importante, né? Fica até uma crítica construtiva para nós, gestores, né, produtores, enfim, a gente tem que estudar, né? A gente tem que correr atrás da informação, senão a gente fica para trás. Que nem a importância de participar de um evento que você organizou, né, da E-Solo, palestrantes, né, com bastante informação técnica, e o produtor tem que estar ali, né, com a mente aberta para poder absorver aquilo e pôr em prática. Exato. Ainda mais em épocas, né, como essas que a gente está vivendo, né, de dificuldade para produzir e tudo mais, né? Sabe, Sidney e Camila, tem um aspecto importante nessa discussão nossa, que é o seguinte: a gente veio durante muito tempo, num passado recente aí, de alta rentabilidade. A gente teve patamares de soja aí inimaginável, né? 180, 190 reais, milho de 80, né? Em alguns lugares até 90 reais. Tem um ponto que é o seguinte: quando você tem preços de commodities muito altos, muita ineficiência produtiva fica mascarada. Perfeito. Né? Aí quando você vê num momento de margem apertada, você vê agora o relatório do USDA, né? Aumentou a safra americana de soja, os patamares de milho também são estoques elevados. Então você tem preços mais achatados do ponto de vista de commodity. Onde é que vai vir a receita? Da produtividade. Sabe? É aí que entra a planta de cobertura como um grande aliado. E a gente faz uma conta rápida mais ou menos assim, né? Hoje, se você fizer um mix de alta tecnologia, você vai gastar aí na faixa de 2 a no máximo 3 sacos por hectare. E muitas vezes você está perdendo 10 ou 15 sacos por hectare. Então, eu sempre falo o seguinte, pessoal: olha para a planta de cobertura como vocês olham o calcário.
que você dilui o investimento em 5, 7, 8 anos. A planta de cobertura, ela te traz benefício de curto, de médio e de longo prazo. Isso aí, o agricultor tem que tomar cuidado para não se tornar pecuarista. Porque o pecuarista, geralmente a gente fala aqui, né, abertamente, o pecuarista ele pergunta, quanto isso vai me custar? É verdade. Né? O agricultor tem um pouco disso também. Então, tá aí, o agricultor tá virando pecuarista, não pode, né? Mas você tem que perguntar quanto que eu vou produzir, né? Qual vai ser o meu ganho? Eu oriento os meus clientes também. Normalmente, ele olhar para a área dele de safrinha e dividir em 3 e 4 blocos, né? Aonde todo ano ele vai fazer essa rotação entre as culturas comerciais, seja milho, sorgo, trigo, enfim, o que ele gostaria de colocar para rentabilizar, mas passar também as plantas de serviço nessa rotação. Né? Então, aqui na região, como planta milho, sorgo e trigo, então a gente divide em 4 e assim a gente vai rotacionando. Né? Então, já é uma estratégia aí para você fazer uma rotação mais estratégica e sempre colocar aí a plantas de serviço nesse contexto. Legal. E esse episódio foi o que a gente mais recebeu pergunta, então tenho bastante pergunta para fazer do pessoal aqui, tá? O Thiago Freitas diz o seguinte: de que maneira as plantas de cobertura contribuem para práticas agrícolas mais sustentáveis? Hoje tem um cenário mais ou menos assim, a gente fala muito em agricultura regenerativa, né? Então, toda e qualquer prática que você tiver regeneração, recuperação ou preservação do ecossistema está dentro de agricultura regenerativa, tá? Então, quando você fala de planta de cobertura, que traz todos esses benefícios que a Camila bem destacou aí, né? Reciclagem de nutriente, combate a nematóide e principalmente sequestro de carbono, tá? Quando você coloca tudo isso dentro do liquidificador, você está falando de uma prática sustentável, né? Basta lembrar que a gente, durante muito tempo no Brasil, quer dizer, o Brasil já é uma referência mundial em termos de plantio direto, né? Aí a gente teve um avanço, depois a gente veio para a sucessão, e aí a gente perdeu um pouco do conceito de plantio direto na sua essência, né? De você ter essa riqueza de espécies diferentes através do mix. Então, hoje a planta de cobertura ela está totalmente inserida dentro desse conceito de agricultura regenerativa, de práticas sustentáveis, sequestro de carbono. E um dado curioso, né? Em 2015, a FAO determinou que seria o Ano Internacional dos Solos, em 2015, porque ela fez um estudo e comparou os anos 40 e os anos 50 em relação à década de 90. E a FAO identificou que estava havendo uma redução de áreas férteis em relação ao número de habitantes no mundo. Então, as áreas férteis estavam diminuindo em relação. E quando você conecta isso com o desafio de segurança alimentar, né, foi daí que veio essa pressão em cima de sustentabilidade. E aí a planta de cobertura é um grande aliado, né, por tudo isso que nós já falamos aqui. Camila, quiser fazer eu acho que respondeu muito bem a pergunta, mas eu acho que no meu ponto de vista, não existe práticas sustentáveis sem você pensar em plantas de cobertura. Perfeito. Beleza, respondido aí pro Thiago. E o Lucas Coelho diz o seguinte: quais são as culturas chamadas plantas de cobertura que, além de benefícios ao solo, também podem ser comercializadas como grãos, vagens, enfim? Existe essa possibilidade? Tem, na verdade, assim, hoje nós temos dentro do nosso portfólio, a gente tem as crotalárias, a gente tem as gramíneas, né? Nós temos as brássicas, as crucíferas, nós temos várias espécies de plantas, tá? Comercialmente hoje, para algumas regiões, uma planta que está bastante em discussão hoje é o crambe, que é uma brássica que veio da Etiópia e que ela tem uma produção de óleo muito expressiva, e esse óleo do crambe, ele é utilizado em diversas áreas, né? Tanto na área da medicina, na área farmacêutica. Ele é utilizado até, inclusive, para óleo lubrificante de transformadores de alta tensão, tá? Só que é uma planta que tem uma adaptação muito grande em regiões mais quentes, regiões mais baixas e regiões até, digamos assim, mais áridas, né? Então, hoje é uma cultura que a Gecrópolis vende tanto como planta de cobertura, tá? E também tem exploração comercial através de uma empresa que a gente está desenvolvendo agora. E, inclusive, a gente recebeu esses dias a visita de um grupo da China e da Inglaterra para fazer contrato de exportação de óleo de crambe. Olha só. Tá, e o crambe escreve como pronuncia mesmo, né? C-R-A-M-B-E. Então é uma planta assim que está muito em evidência a mundo afora,
mas no Brasil ainda é muito pouco conhecido. As demais não, as demais a gente vende muito para planta de cobertura e alguns produtores usam para comercializar a colheita como semente. Uma parte faz planta de cobertura, né? E a outra parte colhe para comercializar semente. Legal. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro meu mestre Arejaci Sobral Silva, né? Que passou os últimos 4 anos lá em Portugal fazendo doutorado e é um entusiasta nessa questão de adubo verde, né? Planta de cobertura, né? Já esteve presente aqui com a gente. E ele diz o seguinte, pergunta longa, hein? Hoje se fala muito sobre a importância da saúde do solo, não somente sobre a fertilidade, mas também sobre a importância de se aumentar a diversidade e a população de organismos no solo. Neste sentido, como o cultivo de plantas de cobertura atuam em casos de melhorias de sanidade? Você comentou um pouco agora. Exato. Bom, o que eu falo em relação à fertilidade do solo? Antigamente, quando a gente falava sobre o conceito fertilidade, a gente já relacionava com nutrientes do solo, né? Correção do solo, quais nutrientes devem ser colocados. Hoje, quando a gente fala em fertilidade do solo, a gente sabe que a gente tem que olhar para a parte química, física e biológica. E assim, realmente, a gente vai ter um solo fértil. E isso leva a ter uma saúde do solo, né? Então, é todo esse contexto, olhar para a parte física, química e biológica do solo. E quando a gente pensa na parte química, quais são os manejos que a gente atua? Correção e fertilização. Mas quando a gente olha para a parte biológica e física, são através de plantas, né? Através de uma rotação de cultura estratégica e através das plantas de serviço dentro desse contexto. Vamos falar um pouquinho, que a gente não comentou ainda aqui, sobre os produtos biológicos. Claro. Eu falo que são os ativos biológicos, né? Então, quando eles entram também nesse contexto de saúde do solo, que faz com que realmente, claro que com um bom diagnóstico, né, do que precisa ser feito, mas eles também entram nesse conceito de como a gente faz para melhorar a saúde do solo, mas onde eles devem ser posicionados para que realmente a gente tenha um manejo efetivo deles. Nas plantas de serviço. Então, eu falo que naquele momento que você está posicionando as plantas de serviço, que elas estão se desenvolvendo, ainda mais quando eu tenho várias espécies trabalhando, é o momento ideal de colocar aí os ativos biológicos, né? Então, é importante lembrar desse outro manejo também. Perfeito. Mais uma pergunta aqui do Carlos Coelho, né? Ele diz o seguinte, nas culturas de cobertura, existe alguma planta faz tudo? Aquela que faz o controle de nematóides, descompactação de solo, ciclagem de nutrientes, formação de palhada, etc. Ai. Você quer passar a bola? Deixa eu dar uma... Eu queria voltar num ponto. Essa pergunta é muito oportuna, porque teve uma parte aqui da nossa discussão que eu falei sobre o risco de mistificação das tecnologias. Então, de forma bem pragmática, não existe uma planta. Até a gente fala o seguinte, você às vezes tem um mix de problemas, um mix de desafios, e nós temos um mix de solução, ou de soluções, tá? Esse é um dos grandes erros. Vamos pegar o caso da biotecnologia. Quando começou a biotecnologia com milho no Brasil, tá? A gente dizia na época, o mercado, na verdade, né? Começou a fazer uma leitura seguinte, plante um milho transgênico, que é a folha de plástico e vai pescar. Ninguém se preocupou com o refúgio, ninguém se preocupou com o manejo integrado, e uma tecnologia que era para ser longeva, acabou apresentando problemas com 4, 5 anos. E foi digamos assim, foi uma culpa dessa mistificação, de achar que a biotecnologia resolveria todos os problemas, dentre outros e outros aí que a gente poderia citar aqui. Para a planta de cobertura, esse conceito de risco de mistificação se aplica. Então, se você tem um problema de nematóide, você tem uma leguminosa, uma crotalária e assim por diante. Se você quer uma formação de palhada e você está numa região quente, você precisa de uma gramínea que tem uma relação carbono-nitrogênio mais alta. Se você tem um problema de compactação, você pode utilizar, por exemplo, o nabo, que tem um sistema radicular pivotante e assim por diante. Ou seja, o diagnóstico é que vai apresentar a solução. Tá? Por que a gente está destacando isso, Camila? Lembrando que a Camila falou, a chegada das Gecrópolis e tal. Há pouco tempo atrás, para você fazer um mix, você precisava comprar uma espécie de cada empresa. Hoje, nas Gecrópolis, você consegue fazer, nós temos mix pronto, com 9 espécies. Mas se você quiser fazer um mix com 10, com 12, com 15 espécies, nós temos recurso para isso, para fazer lá na empresa. E um detalhe, isso tem muita tecnologia, muita informação para você calibrar a composição de cada mix. Porque, de repente, uma planta mais agressiva,
ela pode sobrepor uma outra menos agressiva. E aquilo que era para ser uma harmonia simbiótica, que uma planta contribuísse com o crescimento da outra, e que o solo sair, o sistema produtivo ganhar como um todo, acaba sendo um antagonismo. Tá? Então essa pergunta é muito oportuna e eu quero deixar essa reflexão. Não existe a planta MacGyver, sei lá como é que a gente faz pode tudo. A planta faz tudo, né? Então, o que existe é você ter um mix de desafios e através do diagnóstico a gente posiciona um mix de soluções. Exatamente. Então, posicionar a melhor espécie para o problema encontrado. Perfeito. Né? Perfeito. Mas eu queria colocar um outro ponto. A ideia também, mesmo quando eu não tenho nenhum problema, como nematóide, doenças de solo, enfim, quando você trabalha com mix e várias espécies, você tem um aumento muito mais expressivo de atividade biológica. Então, a gente sempre fala que cada espécie libera exudados diferentes na raiz e ativa o solo de uma forma diferente. Então, é muito melhor você pensar em variedades, né, de espécie do que uma planta faz tudo. Né? Então, de qualquer forma, a gente tende a ir pro mix. Às vezes eu chego na fazenda e, né, a gente tá planejando a safrinha e eu falo assim, e esse talhão? Esse talhão vai aveia. Mas por que aveia? Como se fosse planta de cobertura, mas por que só aveia? Vamos colocar pelo menos 3 a 4 espécies, justamente para ter muito mais benefício do que plantar só aveia, né? Exatamente. Uma espécie só. E o manejo é o mesmo, né? Não tem... Entendeu? Então, assim, mas é por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Entendeu? Então Perfeito. é isso. Manejo que eu falo assim, no plantio, né? Sim, é porque vai ficar ali como planta de cobertura, já não vai rentabilizar naquela área. Por que só aveia, né? Se a gente poderia trabalhar ali com 5 espécies e ter muito mais benefício pro solo, né? Então essa é a ideia. Perfeito. Se vocês me permitem, posso fazer um merchan meu aqui? Claro. Porque às vezes, quando sobra um tempo livre, eu aproveito para escrever alguma coisa aqui. Sim. E eu tenho aqui dois livros para poder divulgar, né? O primeiro é o Índices Zootécnicos da Bovinocultura de Corte. Então, para quem deseja aí aprimorar o conhecimento dos principais índices, né, da cria, recria, engorda, índices zootécnicos produtivos e econômicos, de abate, enfim, só entrar, clicar no link aí, fazer o download. E agora, o Guia Prático da Produção de Silagem. Para quem deseja aí conhecer a história da silagem, tipos de silagem, ponto de colheita, taxa de retirada da silagem, quanto vale um silo cheio, né? Então, fica... aí a dica. Cheio de qualidade, né? É isso aí, exatamente. Obrigado pelo espaço, viu? Depois eu cobro. O nosso amigo Luciano Rossetti Muito bem. tem uma dúvida também. Ele diz o seguinte: quais são os erros ou dificuldades mais comuns na implantação do mix de cobertura na propriedade? Quais os pontos que o produtor precisa se atentar? Vamos lá. Vai. Começa? Pode começar, depois eu posso falar um pouco. Comece, depois eu Eu vou falar um pouco estrategicamente. Eu acho que o primeiro, acho que a gente observa o erro número 1, a falta do diagnóstico. Tá? Por você não fazer um bom diagnóstico, você já não consegue posicionar adequadamente aquela solução que vai atender a sua necessidade. Tá? O segundo ponto é você olhar exatamente como é que é seu sistema produtivo. Quais são as culturas implantadas, tá? Para que você posicione uma planta de cobertura dentro da janela ideal, tá? Para que você tenha realmente o melhor resultado. Um terceiro ponto, apesar da gente ainda não tá ainda tão assim, com muita aderência, mas tem muito a ver com a forma de plantio, tá? Os resultados que nós temos para quem faz com semeadora, né? Com os espaçamentos ali em torno de 17 centímetros, é infinitamente melhor do que para quem faz a lanço, usando uma grade fechada para fazer a incorporação. Sampaio, mas eu não tenho semeadora. É melhor fazer a lanço, incorporando com a grade niveladora, do que não ter a planta de cobertura? Sim, é melhor você fazer com a niveladora do que não fazer. Mas esse é um ponto, para quem tem acesso à semeadora. E o quarto, que eu acho que esse tecnicamente, Camila, pode me ajudar, é o momento do manejo. Esse é um, digamos assim, em termos de ocorrência de erro, ele é pouco percebido, tá? Mas do ponto de vista técnico, é onde você tem a maior perda da proposta de valor de uma planta de cobertura. Porque a partir do momento que você passou do momento do florescimento, ou para algumas culturas, o início de enchimento de grão, mas principalmente no florescimento, você já perdeu muito da matéria seca, daquilo que a planta de fato vai contribuir para o seu solo, né? Então, acho que é um dos erros principais, o momento do manejo.
vou contribuir, voltando, pontuando alguns pontos em relação ao início da implementação do manejo, que às vezes o produtor ele compra algumas espécies, né, para plantar aí no mês de março e acaba plantando no final de abril. E daí a gente tem menos chuvas, né? Algumas espécies que são mais sensíveis a fotoperíodo e elas não conseguem se desenvolver tão bem. Então, assim, data de plantio pelo tipo de espécie que compõe esse mix. Então, isso é extremamente importante. Quando a gente vai mais para o inverno, a gente tem um mix inverno, que já é muito mais apropriado, né? E daí tem outros mix que pode ser plantado, que vamos dizer, a relação CN é mais alta, que a maioria tende a ir para ele, mas se plantado mais final de abril, maio, a gente não vai ter esse sucesso, né? Então, a escolha dos mixes da espécie, de acordo com a data de plantio, é crucial. Esse é o ponto. Além do diagnóstico, enfim, o que eu realmente quero de maior benefício desses mix, né? E o posicionamento certo para que no final você colha todos os resultados e os benefícios. Em relação ao manejo, eu vejo que, assim, a gente, ao longo desses 5, 6 anos trabalhando com plantas de cobertura, a gente aprendeu muito também com erros e acertos, né? Porque realmente não é fácil, né? É bom ter uma orientação em relação a isso, porque às vezes você está trabalhando lá com 5, 6, até 7 espécies, e elas têm desenvolvimentos diferentes uma da outra, né? Mas precisa encontrar aí o momento ideal desse manejo, que normalmente a gente faz com rolo-faca, e esse manejo normalmente é quando a maioria das espécies se encontra aí no ponto de florescimento. Por que nesse ponto? Porque a gente, quando você faz esse manejo, a planta ela vai ter uma rebrota. E quando ela tem essa segunda brota que a gente fala, a gente tem muito mais emissão de raiz. E se a gente passa desse ponto, a gente não vai ter, de uma forma bem estabelecida, essa segunda brota, entendeu? Então, se a gente faz esse time ideal, a gente tem uma nova rebrota, uma formação muito boa de raiz. Existem alguns locais que a gente tem feito 2 manejos até. Então, imagina a emissão de raiz que tem nesse solo. Que eu falo assim, às vezes a gente olha, né, a implantação de mix de cobertura, a gente olha aquele desenvolvimento das plantas, eu falo que parece um matagal, né? Mas o que mais me encanta é pensar o que tem dentro daquele solo, né? A quantidade de raiz que tem dentro daquele solo. E quando você faz o manejo, cada vez que você faz o manejo, você vai fazer com que a planta emita nova raiz, né? E daí a gente vai ter todo aquele benefício que a gente expôs em relação à estruturação de solo, atividade biológica, retenção de água, enfim, além da matéria orgânica e da palhada. Você comentou aí, né, que fica como se fosse um matagal, né? Mas eu tenho achado que tem embelezado a fazenda. Mas você sabe que esses dias aconteceu um fato engraçado. A gente foi fazer um evento lá em Minas e uma produtora, né, levantou, mas acho que ela falou brincando, ela falou, não entendo vocês. Eu passei um tempo na minha vida aprendendo que eu tinha que tirar o mato do café. Agora vem você dizendo que eu tenho que plantar o mato no meio do café. Eu falei, não, mas peraí, uma coisa é o mato, uma erva daninha espontânea, sem planejamento, né, sem um cronograma de manejo, diferente de um diagnóstico onde você faz um planejamento para colocar as plantas ideais. Foi curioso esse comentário. Mas eu já tive um cliente que ele falou assim, eu fui começar a falar dos plantas de cobertura e posicionar e tal, e daí eu mostrei algumas fotos, uns vídeos, né, dos outros clientes, ele falou assim, Camila, você vai me fazer plantar mato? É isso mesmo? Exatamente, a braquiara, né? Eu falei assim, e eu ainda falei, vai ficar lindo. Agora você falou da beleza, porque tem um girassol, tem as pratalárias que dá um embelezamento bacana. É isso aí, não, tem embelezado. Tem mesmo. Fica legal. E agora uma pergunta como um gerente de fazenda, né? Estrategicamente falando, como que deve ser conduzida essa implantação das plantas de cobertura? É de maneira parcial, integral? Como é que o produtor pode estar tomando essa atitude? Eu falo isso porque vou dar um exemplo aqui, né? Vamos falar na safrinha. Eu como gestor, eu não consigo não utilizar uma planta de valor comercial. Claro. Porque eu preciso diluir os meus custos, né? Então, como que funciona essa estratégia? Bom, a gente fez um planejamento nosso agora na Agecropas para o nosso crescimento dos próximos 5 anos. E esse ponto a gente colocou como uma das premissas, tá? O nosso posicionamento é que esse planejamento seja gradual, tá? Por algumas razões. Pela questão do diagnóstico, que a gente já falou diversas vezes aqui, pela questão da própria estruturação, da estrutura da propriedade. A Camila colocou muito bem o domínio do comportamento das plantas de cobertura, sejam elas de maneira solteira ou de maneira combinadas, né, em forma de mix.
Então, a gente sempre coloca assim, por exemplo, no nosso planejamento, nós colocamos 20% como taxa de adoção. Nós pegamos toda a área de soja, milho, café e assim por diante, que a gente atua, feijão e assim por diante, e nós colocamos como meta 20%, porque esse é o nosso posicionamento, para que o produtor tenha tempo de dominar, de aprender, de se estruturar e não cometer os erros depois, porque o que acontece? Quando você vai de 0 para 100 e você erra de alguma forma, as consequências são imensuráveis. E aí você pode ter um bloqueio nesse processo todo. Então isso volta naquele conceito de não mistificar. Faz o diagnóstico, faz um plano de crescimento, começa principalmente após a cultura principal, que no Brasil é a soja. Então normalmente você tem lá no milho safrinha, você pode até tirar um pouco do milho safrinha e fazer uma área de planta de cobertura. Depois eu vou falar só economicamente sobre isso. Tem um sistema também de milho consorciado. E sobre a questão de safrinha, eu tive no Mato Grosso do Sul há um mês atrás, e tem uma discussão muito em pauta no Brasil hoje ao plantar safrinha, o quanto que eu sacrifico da minha soja, certo? Então é o seguinte, se eu sacrifico a minha soja, eu perco 10, 15 sacos de soja por hectare, quantos sacos de milho eu preciso a mais para rentabilizar aquela soja que eu sacrifiquei? Então o que está se discutindo hoje? Muita gente já está revendo seu sistema de plantio, de plantar soja na janela ideal, plantar safrinha só mesmo nas áreas de mais fertilidade, porque hoje para você perder 10, 15 sacos de soja por hectare, sacrificando a janela ideal de soja, mesmo que seja uma soja de R$120, tá? Nós estamos falando aí de perder R$1.700, R$1.800. Se você pegar um milho de R$40, R$45, você precisa de colher 40 sacos de milho safrinha a mais para equilibrar aquele que você perdeu na soja, tá? Então hoje no Mato Grosso do Sul, em algumas regiões já tem essa discussão. Daí o nosso posicionamento é de fazer um planejamento de adoção parcelado com 20%, 30% da área, até chegar no 100%, né? Mas a Camila tem mais experiência e prática, né? Eu vou falar como eu convenço meus clientes isso a aí. fazer. E me convenceu, viu? A adotar esse manejo. Acho que o primeiro ponto também é ele entender o cenário dele, né? Então, quando ele fala assim, Camila, eu produzi 80 sacas de soja. A gente sabe que tem área que produz 90 e às vezes tem área que está produzindo 60 lá. Então, a gente começa a olhar para as áreas problemas, né? Perfeito. Então, assim, essa área possivelmente deve ter algum problema. E possivelmente não vai entregar muito numa safrinha, vai ser uma área de risco. Então a gente já começa a olhar por essas áreas, e essas áreas a gente começa a implementar essas plantas de cobertura, né? E daí tem todo esse cenário, esse contexto da rentabilidade, né? Então assim, a gente sabe qual que é o contexto do milho hoje, do sorgo hoje. Então assim, plantar em áreas realmente férteis e na janela ideal, né? Porque muitas vezes o cliente mesmo ele já relata, né, o produtor, na safrinha, ou eu empato ou eu perco, né? Tem isso mesmo. É muito, né? ou empata ou eu perco. Mas, gente, se vai empatar ou perder, ou correr todo esse risco, né? Por que não pensar em melhorar o solo para entregar mais para soja? Então, que você consiga colher mais 10 sacas de soja lá na frente. Não é melhor do que quase não rentabilizar na safrinha? Perfeito. Exatamente. Né? Nessa conta aí, você já pagou a planta de cobertura, né? Claro. E vamos falar assim, e entregou mais pra soja, exatamente, né? Então, ou seja, eu acho que a gente não pode ser nem muito lá e nem muito cá. Não que a gente vai tirar totalmente, né, as culturas, né, de inverno. Ou a safrinha, o milho, o sorgo. Mas eu acho que dá pra fazer um bem bolado, vamos falar assim, né? Pegar as áreas mais férteis, né? Com a data de plantio ideal, posicionar aí o milho, depois você passa para o sorgo e depois você vai colocando essas áreas que a gente já entende que está entregando menos para a soja, posicionando aí as plantas de cobertura. Mas mesmo olhando agora num outro conceito, né, que eu estou olhando as áreas problemas, mas eu já tenho clientes que já estão com tetos produtivos altos, né, e mesmo nesses ambientes, quando a gente posiciona aí as plantas de cobertura, elas conseguem entregar ainda mais para a soja. É por isso que a gente já consegue falar em 100 sacas em áreas comerciais, né.
Então, ou seja, tem que olhar para esses dois lados. Mas quando eu vou começar a conversar com um gestor de fazenda, né, com um cliente que ainda não é adepto, é nesses dois pontos que a gente pega, né? O quanto realmente a safrinha está te rentabilizando, colocando toda essa conta que o Sampaio fez. E pegar esses talhões que estão menos produtivos, que ali, com certeza, vai entregar 20 sacas a mais ali na soja, né? Então, já vai começar a abrir os olhos dele para cada vez mais implementar. Mas é esse pensamento que tem que ser quebrado, né? Se eu tô empatando na safrinha, ou muitas vezes perdendo, daí eu vou colocar um cultivo que não vai me dar nenhum retorno econômico direto, né? Vamos dizer assim. Isso tem que ser quebrado. Você sabe que teve um aspecto importante que aconteceu principalmente no Mato Grosso, que o Mato Grosso é a referência de produção de soja e de milho no Brasil, né? É o estado mais produtivo, com maior produção, na verdade. Quando veio o advento da safrinha com tecnologia no Mato Grosso, começou a se usar muito o 20-0-20 no milho. E esse 20-0-20 formulado com enxofre. E a soja tem uma alta demanda de enxofre. Então, olha só que interessante. A partir do momento por que se usava 20-0-20 na safrinha? Por uma questão operacional e não necessariamente técnica. Porque na ureia você precisa incorporar ou parcelar. E quando você tem um formulado como 20-0-20, que ele tem o nitrogênio à base de formulado com sulfato, né? E mais o cloreto de potássio no outro 20%, você trouxe um ganho de enxofre para as áreas de soja e isso trouxe um incremento de produtividade para a área de soja. Então, durante muito tempo, a safrinha foi muito interessante, mas aí a gente começa a abusar. O que é abusar da safrinha? A gente começou a sacrificar a janela de soja, começou a plantar safrinha em alguns anos, até em março, abril, dependendo da condição de preço, tá certo? E aí o sistema de sucessão e não o sistema de rotação começaram a apresentar gargalos. Tanto que você pega no Brasil hoje, a maior produtividade de uma região brasileira hoje de soja é o Oeste Baiano. O Oeste Baiano já está encostando em 70 sacos por hectare, numa área de 2 milhões de hectares de soja. Tá? Enquanto que o Mato Grosso ainda não conseguiu estabilizar na média de 60 ou 62 sacos por hectare no total do estado. Então, o que acontece com a Bahia? A Bahia não faz milho safrinha. Não faz milho safrinha, exagero. Faz muito pouco milho safrinha. Lá faz uma safra muito bem feita. Detalhe, vale lembrar que o Oeste Baiano, o solo do ponto de vista de origem, da rocha que deu origem, é uma rocha pobre. E por que se colhe tanta soja hoje no Oeste Baiano? Primeiro, porque se faz uma cultura só. Segundo, pela questão de tecnologia, através de planta de cobertura, rotação, manejo, entendeu? Então, acho que o Oeste Baiano hoje, para nós, como agrônomos, como técnicos, é uma referência. Né? E eu acho que o Mato Grosso do Sul, está começando a olhar o sistema integrado de uma forma diferente. Não estou dizendo de não fazer safrinha, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo revisar o sistema, todo o planejamento, né, com uma visão de longo prazo. Tá? Perfeito, é isso aí. Gente, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Tenho mais 30 perguntas aqui que eu não vou fazer, vai ter que ficar para uma próxima entrevista, né? Mas é isso, quero agradecer por vocês terem topado participar aqui com a gente. E Sampaio, obrigado, sei que seu tempo é corrido, obrigado por ter aceitado participar aqui. E se quiser deixar uma mensagem pro pessoal que está nos acompanhando. Ou seja, eu estou muito honrado com a oportunidade. Eu não tinha o privilégio assim, de conhecer pessoalmente a Camila, mas a gente conhece o trabalho da ESOLO. A Camila é uma referência hoje de difusão de tecnologia e foi uma honra estar com vocês aqui. A mensagem que eu quero deixar é que eu sou um agricultor, um agrônomo, eu sou um cara extremamente motivado. Tá? Eu acho que o Brasil tem um papel, um protagonismo hoje na questão de segurança alimentar que nenhum país do mundo tem. E eu queria dividir com vocês uma informação que o mundo sabe e poucos brasileiros sabem, é que a FAO recentemente divulgou que que um país, para estar no nível mínimo de segurança alimentar, ele tem que produzir pelo menos 250 quilos de grãos por habitante ano. Quando você pega o Brasil hoje com 300 milhões de toneladas e você divide por 216 milhões de pessoas, nós estamos acima de 1,5 tonelada de grãos por habitante ano. Tá? Então, o Brasil, são números para a gente se orgulhar desse protagonismo, dessa relevância que o Brasil tem quando a discussão que vem para a mesa é com relação à segurança alimentar. Então, tenho muito orgulho de ser brasileiro, muito orgulho de ser do agro brasileiro e de hoje trabalhar numa empresa como a Gecrópolis, né, que está sendo aí uma protagonista nessa difusão das plantas de cobertura.
Parabéns a Camila aí pelo trabalho de difusão e seja parabéns pelo podcast. Obrigado pelo convite. Espero voltar em outras oportunidades. Eu que agradeço e é isso que você falou, né? A gente tem que enaltecer o nosso agronegócio, né? Perfeitamente. Sampaio, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. E Camila, obrigado você por ter aceitado participar com a gente mais uma vez e obrigado por você ser uma parceira do Ruralmente, né? Você junto com a ESolo. Então fica aqui a minha gratidão e a gente tá junto nessa. Não, eu agradeço novamente, né, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui discutindo algo que eu gosto muito de fazer. Então, assim, eu tenho prazer no que eu faço. Tenho orgulho também, né, de ser do agronegócio. Acho que, assim, durante esses 22 anos, assim, de carreira, o quanto que eu vi a evolução do agronegócio, né, em termos mundiais. E isso me deixa muito orgulhosa. Obrigada também por compartilhar esse episódio aqui com o Sampaio. O Enos, quando fez a contratação do Sampaio, ele falou: Camila, eu contratei um profissional excelente. Nossa, você vai gostar muito dele, enfim. E agora eu tive essa oportunidade. Então, aprendi muito hoje. Eu acho que mais do que ensinar, eu aprendi muito hoje com você aqui, viu, Sampaio? Gratidão. É isso aí. Obrigado, muito gente. Bom. Quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Nutri Rações, a Camila Guedes da ESolo e ESolo Digital, Irrigação Carriel, Oficina Picasso e a Rádio Interativa. Obrigado, gente. Obrigado a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast e a gente se vê na próxima.